A paz do Senhor Jesus, aqui quem vos fala é a missionária Alane Mota. Estamos dando seguimento, nosso Amanhecendo com Salmos do mês de setembro. Já estamos finalizando. Isso mesmo. Você precisa de um socorro? Sábado 27 de setembro de 2025, Salmo 70, verso 1. Agrada-te, ó Deus, em me livrar, e apressa-te, Senhor, em me socorrer. Aleluias! Se você estiver desesperado, não haja precipitadamente. Clame ao Senhor. Nós sabemos que o salmista Davi passou por algumas adversidades. Enfrentou algumas perseguições, enfrentou algumas dores, algumas adversidades. E quando ele escreve o Salmo 70, ele necessitava de um socorro da parte do Senhor. E a Bíblia também diz que Deus é um socorro bem presente na hora da angústia. Davi já estava angustiado, estava aflito. E por quantas vezes nós estamos assim, né? À beira de acontecer alguma coisa bem desastrosa, ou prestes a tomar uma decisão e precisamos de uma intervenção divina com urgência. E é basicamente sobre isso. O socorro bem presente na hora da angústia. Este é o nosso Deus. Davi não se precipita em decidir fazer e vou fazer de qualquer jeito, não. Primeiro ele ora. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Em tempos de angústia, clame ao Senhor. Em tempo de desespero, clame ao Senhor. Peça o socorro de Deus, porque ele é socorro bem presente na hora da angústia. Davi sabia e ele tinha pressa, mas ainda assim ele ora, ele apresenta. E aqui fica, um ensino e um conselho. A sua pressa não pode ser grande o bastante a ponto de você não buscar a direção e a resposta do Senhor para a sua vida. Nada justifica alguém que está com a necessidade tão urgente que não consulte ao Senhor. Então, mesmo que você esteja com pressa, ou aflito, ou angustiado, ou desesperado, o conselho desta manhã é: peça socorro de Deus. Peça, porque a Bíblia vai dizer que Ele vem. Ele vem ao nosso encontro. Aleluia. Apressa-te, Senhor, em me socorrer. O Senhor pode nos ajudar das formas mais imagináveis que podemos, que poderíamos pensar. Por quê? Porque tem coisa que nem subiu ao nosso pensamento. E Ele tem poder para fazer, Ele tem poder para abrir porta, para fechar porta, para nos esconder, Tem uma mensagem que eu acho bastante interessante, quando diz que o Senhor feriu de cegueira os inimigos ali que estavam cercando Samaria. E a palavra do Senhor vai dizer, que o profeta orou. E ali feriu aqueles homens de cegueira para que eles não pudessem ver aquele povo. A palavra também vai dizer, que Elias pediu para que... Elias ou foi Eliseu? Alane, boa pergunta. O profeta pediu para que o Senhor abrisse os olhos do seu servo para que ele pudesse ver que eles não estavam sozinhos, mas que Deus já tinha acampado um exército ao redor deles como socorro. E assim é esse Deus. Ele pode fazer coisas, inimagináveis, insondáveis. Ele é grande, ele é profundo, ele é perfeito, ele é excelente, ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele é eterno. Aleluia. Ele é o Rei da Glória. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. E é nessa magnitude desse Deus que eu quero te convidar. Mesmo que você esteja agora desesperado, angustiado, aflito, precisando se posicionar. Aleluias. Eu te convido a orar e pedir o socorro bem presente na hora da angústia. Não se precipite em agir, nem tampouco em falar. Seja tardio em falar. Tardio em irar-se, mas não seja tardio em orar. Apresse-te em orar, porque o Senhor tem pressa em responder. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Eu lembro que às vezes parece que a gente chega no limite, É basicamente assim. Tem horas que essa oração, do crente desesperado, é: Deus, pelo amor de Deus.
Ah, Jesus, é até engraçado. Tem horas que a gente tá nesse nível de desespero. Deus, pelo amor de Deus, faça alguma coisa por mim, eu necessito, né? Às vezes é pelo desemprego, às vezes é pela saúde, quem sabe às vezes é por uma afronta, por uma perseguição, né? De alguma coisa. Ultimamente eu tenho até dito que aqui no Brasil nós não sabemos muito bem o que é perseguição, né? Comparado aos nossos irmãos que estão lá fora e que não tem liberdade nem para cultuar, nem para adorar, nem para ler a Bíblia, nem para sair nas ruas proclamando o Evangelho, porque suas vidas, né, são como alvo na mão de pessoas que são contra o Evangelho de Jesus. Mas às vezes nós dizemos, né, que estamos sendo perseguidos. Enfim, dentro dessa clareza que nós temos aqui de perseguição e com respeito aos meus amigos missionários que estão em campo, que de fato sofrem na pele uma perseguição bem mais pesada do que essa que nós passamos aqui, né? Abrindo esse parêntese para eles. Talvez você está se sentindo perseguido por um colega de trabalho, por um vizinho, por algum familiar, algum parente. E eu quero te lembrar que antes de você agir com desespero, desequilibradamente, né? Peça ao Senhor que se levante em seu favor, né? E eu creio que Deus não tarda. Ele nem tarda e ele nem falha, né? Tem gente assim, pode até tardar, irmão. Não, ele não tarda. Ele é o dono do tempo. Aleluia. Marta e Maria mandou um pedido de socorro. Deus, aleluia. Jesus, vem aqui que Lázaro está doente. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava enterrado. Mas Jesus chegou. E sabe o que é mais interessante? É que quando ele chega, a doença não resiste e vai embora. Quando ele chega, o mal tem que sair na mesma da hora. Bendito seja o nome do Senhor. E foi assim que aconteceu. Então, não deixe de orar porque você está achando que não vai dar tempo de Deus agir, porque você acha que ele é tardio. Não, 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 não. Lembre de uma coisa, ele é o Senhor do tempo. E se você convidar ele no seu desespero e na sua angústia, ele vai chegar. E quando ele chegar, é o suficiente. Basta uma palavra dele e tudo vem pro lugar. Eu lembro de um tempo que eu falava isso com algumas amigas, né? A única coisa que eu necessito é que Jesus chegue. E olhe que eu já estava me sentindo no limite do limite. Mas que bom que Jesus chega. Quem sabe a sua oração na madrugada, né? Foi a oração do crente desesperado. Deus, pelo amor de Deus, não tem problema. Quem sabe você já levantou, já amanheceu o dia, tá me ouvindo agora pela tarde, tá me ouvindo, né? Já lá na noite, quem sabe, né? Esse dia raiou e você ainda não obteve resposta, mas eu quero te lembrar que vale a pena orar. E acredite, o Senhor, que é socorro bem presente na hora da angústia, ouviu a sua oração, está vindo ao seu encontro. E quando ele chegar, aleluia, você vai entender o porquê de algumas coisas. E você vai confiar, acreditar, descansar e ver a resposta de Deus. Aqueles que confiam no Senhor renovarão, né? Aqueles que esperam renovarão as suas forças. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós não seremos desamparados. Confia nele, descansa. E o mais, ele fará. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo mês. Até mais.